Nós estamos neste mês de março, primeira sexta-feira do mês de março, na igreja, iniciando as sextas-feiras do milagre, sexta-feira de milagres, na verdade. E o milagre é necessário, porque quando nós enfrentamos algumas lutas e dificuldades, algumas delas nós conseguimos resolver com a nossa força, com as nossas condições, seja elas quais forem. Outras, talvez algumas pessoas, alguém nos ajuda a resolver, essa é a verdade. Outras, a ciência, a medicina, enfim, também consegue, mas tem coisas que não tem jeito. E é quando as coisas elas não têm solução, humanamente falando, à luz da ciência, de qualquer outra coisa, é que entra o milagre. E o milagre, ele é algo que não se explica. Não tem como explicar milagres. Se tivesse como explicar, não seria milagre. Milagre é algo sobrenatural. E nesta noite nós vamos iniciar essa campanha, na verdade, dos milagres. Eu gostaria de falar algo importante. Porque milagre, nós sabemos que, como eu já citei aqui, milagre é a ação de Deus num setor da nossa vida, seja ele na nossa saúde, muitas vezes na vida financeira ou família, enfim, que nós não temos condição, mas Deus, Ele entra com a ação e inexplicavelmente o milagre acontece. O milagre acontece. E eu gostaria de, nessa noite, nessa mensagem, que todos pudessem entender que, apesar de eu precisar de um milagre, saber que Deus, Ele faz milagres, mas que é preciso, entre mim e Deus, ou entre você e Deus, é necessário que exija, que aconteça, que tenha alguém, na maioria das vezes, que promova este milagre. Alguém que, de alguma maneira, incentiva você, às vezes desafia você a desafiar também aquilo que a palavra de Deus diz. E aqui hoje nós vamos falar sobre a viúva de Zarefate, que teve um encontro com o profeta Elias. E a Bíblia diz que o Elias, vindo daquela jornada, onde ele prediz contra Acabe, e ele era sustentado pelos corvos, e o Elias ele tinha profetizado que durante 3 anos e 6 meses não choveria nas terras de Israel, e depois ele profetizou que voltaria a chover, e assim conforme ele tinha dito, assim como ele tinha profetizado, aconteceu. E depois de todos esses eventos, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor até o profeta, ordenando que ele se levantasse e que fosse a Zarefate, que é Sidom, e que ele habitasse ali. E Deus disse para ele: eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então, você vê que Deus, Ele é como Elias, colocou a boca do Elias ali as suas palavras. O Elias profetiza contra Acabe, prediz contra Acabe, e tudo que ele diz aconteceu, porque assim é. A Bíblia diz que tudo que for ligado aqui na terra será ligado no céu. Então, quando Deus fala com alguém, e este alguém entende, confia, acredita naquilo que Deus falou ao seu coração,
está conduzindo, o milagre ele vai sempre acontecer. Então Deus, depois disso, ele fala para o Elias que o Elias fosse a Zarefate, e ele disse: porque ali eu ordenei uma viúva que te sustente. Olha, se a gente for olhar para o lado natural, e aí certamente se o Elias olhasse também para o lado natural, eu acredito que nós não iríamos hoje estar aqui comentando sobre este grande milagre. Porque logo de cara o profeta Elias ia dizer: poxa vida, mas depois dessa batalha toda, depois desse enfrentamento com Acabe, agora o Senhor me envia para essa cidade para ser alimentado, para ser cuidado por uma viúva. Poxa vida, humanamente falando, principalmente naquela época, certamente naquele lugar, naquela cidade, haveria muito mais pessoas, humanamente falando, financeiramente falando, talvez, que pudesse sustentar o profeta de uma maneira mais tranquila. E Deus não mandou que ele procurasse as pessoas mais bem-sucedidas, não mandou que ele procurasse as pessoas mais ricas, mas ele pega e fala para ele: você procurou a viúva. E o que me chama a atenção aqui, que a Bíblia fala que Deus diz para ele: eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Zarefate, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te um vaso, um pouco de água que beba. Eu fico imaginando, irmãos, porque quando nós precisamos de algo, necessitamos de algo, e às vezes nós recebemos um sinal para a gente ir em busca daquilo, nós sempre miramos naquilo que nós julgamos que é capaz de resolver os nossos problemas. Nós sempre vamos procurar aos nossos olhos, seja a pessoa, seja a condição, seja a instituição, que tem toda a condição de resolver o nosso problema. E se nós chegamos, às vezes, diante de uma pessoa, e humanamente nós julgamos aquela pessoa pelas roupas que ela veste, pelaquilo que às vezes ela tem, pela casa que ela mora, precisando de um milagre financeiro, certamente nós não vamos nem tentar, nós não vamos nem acreditar, porque aos olhos naturais tudo indica que aquela pessoa, talvez aquela instituição, não tenha resposta para nós, não vai poder nos ajudar, ou então não vai poder resolver os nossos problemas. Então, quando Deus fala que eu enviei, eu já me preparei uma viúva para que te sustente, uma mulher viúva para que te sustente, e o Elias chega e vê aquela mulher catando um pouco de lenha, é sinal que as coisas não estavam boas, a situação não era boa ali. Então, se a situação não era boa, certamente poderia haver ali naquele momento, da parte de Elias, uma dúvida. Poxa vida, se Deus falou que já tinha preparado, já tinha colocado aqui uma mulher para te servir, para te sustentar, então não deve ser essa. Não pode ser essa, porque pelas características dela, as coisas também não estão boas para ela. As coisas também não estão boas para ela. E eu quero te chamar a atenção, quando eu falei no início dessa nossa palavra, que tem alguém que precisa do milagre, tem Deus que faz milagres, mas se não tiver alguém que acredita na promessa, ou na profecia, ou naquilo que diz a palavra, para promover, para trazer aquele que precisa do milagre, a ter esse confronto com a palavra de Deus, na maioria das vezes não vai acontecer. Na maioria das vezes não vai acontecer um milagre. E aqui a Bíblia diz que o Elias pede que ela vai
também um bocado de pão na tua mão. Então a água ela tinha. Aí o Elias vai e desafia ela naquilo que ela não tem. Porque o desafio, o milagre, ele vai acontecer no setor da nossa vida que nós não temos condição. Que nós não temos condição. Porque se nós tivéssemos, não precisava do milagre. Aquela mulher ela não questionou quando Elias manda buscar água. Mas quando ele pede o pão, aí ela já começa a questionar. E olha a resposta dela. Ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem o bolo tenho, senão somente um punhado de farinha, uma panela, e um pouco de azeite, uma botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim, e para meu filho, para que comamos e corramos. Então, para aquela mulher, aquilo ali era o final. Daquela mulher, aquilo ali era o final. Ela não tinha mais nada, não tinha esperança, não tinha até aquele momento, não tinha alguém ali que trouxesse para ela uma mensagem de Deus, que tivesse no coração uma profecia, que tivesse no coração uma revelação de Deus. E aquela mulher, naquele momento, ela fala: olha, eu não tenho bolo, eu não tenho basicamente nada. O que eu tenho é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Peguei 2 cavacos de lenha. Certamente o desânimo ali tomava conta daquela mulher. E não me resta mais nada a não ser fazer esse pão, comer dele e morrer. Porque não tem saída. Tem tanta gente explicando assim hoje. Tem tanta gente que para ela não resta mais esperança. Para ela vive a cada dia sem saber muitas vezes o que será amanhã, o que vai acontecer, o que eu vou ter amanhã. Infelizmente, tem faltado muito aqueles que são enviados por Deus para promover o milagre, para provocar o milagre, para incentivar as pessoas a acreditar naquilo que diz a palavra, para acreditar naquilo que diz o Evangelho. E aí, diante dessas situações, como dessa mulher, muitos procuram uma maneira de colocar panos quentes na situação. Muitos escolhem, ao invés de acreditar naquilo que diz a Bíblia, mas escolhem dizer, muitas vezes, poxa vida, é assim mesmo. Tem muita gente como você, tem muita gente sofrendo como você. Eu acredito que naquela cidade não tinha só aquela viúva enfrentando essa dificuldade. Não tinha só aquela viúva passando necessidade. Porque muitas vezes as pessoas colocam assim. Fala, não, porque tem tanta gente igual a mim, tem tanta gente passando pelo
nessa mensagem que eu sempre falo com ele, ele foi atrevido. E às vezes nós, incentivados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós temos que nos atrever também, muitas vezes, a lançar um desafio. Não concordar, não nos conformar, não achar que a situação é aquela, não achar que as coisas é assim mesmo, e muitas vezes, infelizmente, até colocar Deus no meio da situação. Não, porque Deus quer assim. Porque Deus, Ele quer dessa maneira, e não é assim, meu irmão. Não é assim. Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Amém. Deus não tem prazer que alguém viva na miséria. Deus não tem prazer que alguém viva doente, que alguém viva enfermo. Deus não tem prazer que alguém viva, meu irmão, na tristeza. Deus não tem prazer nessas coisas. Deus tem prazer em ver os filhos dele abençoados, com as suas vidas mudadas, transformadas. Deus não tem prazer na depressão de ninguém. Só que, infelizmente, hoje nós vemos as pessoas, por falta de fé, de confiança, de ousadia, até de ser um pouco atrevido e dizer não. A palavra de Deus diz que se tudo podemos ver, tudo é possível que crer. A palavra de Deus diz que nós precisamos acreditar. A palavra de Deus diz que nós precisamos andar sobre as águas. A palavra de Deus diz que no nome de Jesus nós faremos obras ainda maiores do que essa. Nós podemos fazer. Só que infelizmente tem faltado aqueles que Deus escolheu como elite para promover o milagre, para dizer para você, meu irmão, sair do ostracismo que você vive, sair desse charco que você vive, dessa situação muitas vezes de miséria, de dificuldade, de dor, de sei lá. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. E a mulher, ela vai, e o Elias diz para aquela mulher, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. Amém, Jesus. Então, o Elias olha para ela e fala: olha, a situação que você vive, na verdade, ela é terrível. A situação que você vive, na verdade, ela é de cortar o coração. A situação que você vive, na verdade, não teria solução se eu não tivesse trazido de Deus essa mensagem para você. E o Elias, ele pega e diz para ela, assim diz o Senhor: meu irmão, eu não posso ter medo de dizer para alguém, assim diz o Senhor, se você crer, você verá a glória de Deus. Amém. Eu não posso ter medo de dizer para alguém, assim diz o Senhor, Jesus levou as nossas doenças, as nossas enfermidades. Eu não posso, irmãos, eu não posso ter medo de dizer para alguém que a prosperidade é dom de Deus. Assim como eu não posso ter medo de dizer para alguém, se você crê no que diz a palavra de Deus lá, aquele que crê e for batizado será salvo e vai um dia morar no céu com Jesus. Amém. Mas muitas vezes a pessoa, ela tem até coragem de dizer isso, mas ela não tem coragem de dizer que pelas feridas de Jesus nós já fomos curados. Amém, Jesus. Não tem coragem de dizer que a dívida que era contra nós e que de certa forma nos prejudicava, ele levou e pegou lá na cruz, quando nós não devemos nada para o diabo, não devemos nada para ninguém. Deixa eu ver um pouquinho de água. Então, é preciso, quando a coisa está de mal a pior, é preciso quando
desafiar, fazer essas pessoas desafiar a fé. Entender que se nós ficarmos parados, se nós nos conformarmos, o apóstolo Paulo ele escreve lá em Romanos 12:2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai através da renovação da vossa mente. Através da renovação da nossa mente. A palavra de Deus, quando nós permitimos ela entrar na nossa vida, ela transforma a nossa mente. Nós começamos a pensar diferente. Aquela mulher, quando o profeta, ele cita a palavra de Deus, ele garante: olha, assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre essa terra. Até o dia que o Senhor, meu irmão, Ele der chuva sobre essa terra, ou seja, até o dia que Ele estender as mãos, não vai voltar, porque Ele garante isso para mim e para você. Nós podemos viver neste mundo, irmãos, 300 anos, se nós entendermos que a palavra de Deus, irmão, ela é verdadeira, ela é pura, e nós nos aplicarmos a ela, ela nos garante, assim como Deus garantiu, irmãos, aos povos hebreus no deserto, que eles caminhassem naquela terra, não deixando de voltar para eles nada, nem a água, nem o pão, nem o calor durante a noite, nem a sombra durante o dia. A mesma coisa é conosco também. A mesma coisa. E a Bíblia diz: foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Amém. Você vê o que me chama a atenção, meu irmão? Porque hoje nós vivemos dias em que infelizmente, eu vejo até pastores desqualificando a sua própria classe. Pastores dizendo que pastor não é tão importante, que você não precisa de ouvir nem acreditar naquilo que os pastores dizem. Ainda que eu entenda que talvez tenha alguns que falam coisas desnecessárias, mas não cabe a mim julgar. Como naquela época também, certamente, tinha o Elias que era um profeta de Deus, mas tinha outros também que não eram profetas de Deus. Mas aí cabe a quem está ouvindo entender quem é que fala através da palavra de Deus e quem não fala. E aqui o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que a mulher, ela acreditou na palavra do profeta. Ela acreditou. Ela acreditou que aquilo que o profeta disse ia acontecer na vida dela. Então nós precisamos olhar para isso e entender que Deus, Ele vai falar através de alguém para edificar a sua vida, para desafiar você, para chamar você para lutar, desafiar você a crer naquilo que diz a Bíblia. Naquilo que diz a Bíblia. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, meu irmão. Aqui não diz ela fez conforme a palavra de Deus, não fez conforme a palavra de Elias. Ah, mas então não é a palavra de Deus? Mas Elias, ele falou da palavra de Deus. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O coração do profeta estava cheio de Deus, cheio do poder de Deus. Ele era guiado por Deus. Ele não falou, ele não expôs a vontade dele, ele não falou aquilo que desejava, ele não falou daquilo que ele via, porque se ele fosse falar do que ele via, ele ia falar da miséria da mulher, da pobreza da mulher. Certamente ele ia até se compadecer, ele ia até questionar Deus. Mas não, ele acreditou, ele creu, ele confiou, ele sabia que aquilo que Deus tinha mandado ele falar. Amém. Ia acontecer. Ia acontecer. E a Bíblia diz, já para a gente encerrar, no versículo 16, que da panela a farinha se não acabou.
Da panela a farinha não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falaram pelo ministério de Elias. Amém, Jesus. Glória a Deus. Você está compreendendo, meu irmão, o quanto é importante nós aceitar o sacramento? O quanto é importante você ter alguém que acredita naquilo que a Bíblia diz e tem coragem de falar aquilo que Deus manda falar. Tem coragem de falar. Alguém que tem coragem de promover o milagre na sua vida. Então talvez você aqui na igreja, ou você que está assistindo agora essa live, ou você que vai ver ela talvez mais tarde, talvez amanhã, ou qualquer dia desse, você vai estar vendo. Talvez você está vivendo uma situação difícil, problema praticamente insolúvel. E talvez alguém já até tentou te convencer que é assim mesmo. Talvez você está passando por tudo isso, porque tem um monte de gente passando por tudo isso. Está sofrendo, porque tem um monte de gente sofrendo. Mas não é assim que funciona. Nem todos ouvem a palavra de Deus, nem todos aceitam a palavra de Deus. Aquela mulher, ela teve a vida dela mudada, transformada, porque ela aceitou. Amém. Porque ela acreditou naquilo que Deus disse através do profeta Elias. Eu quero ser profeta na tua vida nessa noite, falar para você, meu irmão, não aceite menos do que o que Deus garante para você. Amém. Deus garante uma vida de abundância, uma vida abençoada. Deus garante para você saúde. Ah, pastor, mas por que ele garante? Porque se não fosse assim, a Bíblia não nos garantia que o Senhor Jesus levou sobre ele as nossas doenças, as nossas dores, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então Deus promete para nós uma vida abençoada, uma vida de segurança. Nós não podemos aceitar menos do que isso. Amém. Não aceite que alguém convença você que você é fadado à miséria, fadado ao fracasso, fadado à dor, fadado ao sofrimento. Não aceite isso. Mas aceite a revelação de Deus na tua vida. Amém. E eu tenho certeza que vai mudar. Amém. No nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a você que está assistindo essa live. Não tenho pretensão de achar que porque eu falei isso, as coisas vão mudar, mas eu tenho certeza que se você ouviu essa palavra, assim como aquela viúva ouviu, ela não ouviu direto da boca de Deus, ela ouviu da boca do profeta. Você hoje não está ouvindo direto da boca de Deus, mas através da minha boca. Sou um ser humano igual a você. Elias era um ser humano igual aquela mulher. Mas a diferença é que Deus falava através de Elias. É gente que Deus fala através de mim, como fala através de muitas pessoas também. Então eu quero profetizar a tua vida também, meu irmão. Uma saída de onde você está. Que você saia do problema que você está. Que você acredite que Deus tem solução para a tua vida. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós estamos